Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube e dando prosseguimento às nossas aulas aí sobre pilar de concreto. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre a verificação da esbeltez do pilar. Como é que eu posso saber se o pilar é um pilar curto, se ele vai flambar, se ele não vai flambar, se ele é muito esbelto? É isso que a gente vai ver aqui na aulinha de hoje. Bom, só que antes eu te convido a dar uma passadinha lá no clubedaestrutura.com.br e quem sabe até fazer assinatura com a gente. Tenho certeza que se você tem interesse em ser calculista, está estudando para isso, né, acabou de formar, quer entrar no mercado aí de cálculo estrutural, você não vai se arrepender. A plataforma funciona como um canal de streaming, você assina por um ano e tem acesso lá a todo o conteúdo de cálculo estrutural durante esse período. Espero você lá no Clube da Estrutura e espero também que você faça assinatura com a gente. De volta aqui à nossa aula, vamos lá. Eu peguei dois modelinhos aqui. Peguei um pilar de concreto, levei para um laboratório, coloquei uma prensa e apliquei carga nesse pilar até a ruptura. Então foi lá, comprimiu e ele rompeu aqui por cisalhamento. Peguei um outro pilar, um pouquinho mais fino, levei na mesma prensa, fui colocando carga e ele também rompeu. Mas observe que a ruptura dos dois foi diferente. Colocando aqui os dois juntos, ó. O pilar mais esbelto, que é esse aqui, ó, antes da ruptura, ele se deformou bastante. Ou seja, ele teve uma perda de estabilidade antes de romper. O de cá não. O de cá rompeu sem perder a estabilidade. Na prática, nós chamamos esse pilar aqui, ó, de pilar esbelto. Ou mediamente esbelto, aí depende do lambda dele, né, da esbeltez desse pilar. E esse pilar de cá é um pilar curto. Então, os pilares esbeltos são aqueles pilares que perdem a estabilidade antes da ruptura. E os pilares curtos são aqueles que se rompem sem perder a estabilidade. Para fins de cálculo estrutural, nós podemos dizer que ele atinge o estado limite último antes de perder a estabilidade. E o outro não, o mais esbelto, né? Ele atinge o estado limite último somente após perder a estabilidade. Como distinguir isso no cálculo? Né? Como eu posso saber no cálculo qual pilar que vai ser esbelto, que vai flambar, que vai perder a estabilidade, e qual pilar que não vai? Bom, nós vamos voltar um pouquinho aqui, ó, na resistência dos materiais. Lá no curso de barras comprimidas. Imagina que eu tenho aqui uma barra comprimida, ó, uma barra birrotulada de comprimento L, se medir uma força F, ela perde a estabilidade e vai ter aqui uma deformação. Se ela tem uma deformação, eu vou ter um momento fletor, porque eu tenho a excentricidade da carga, né? Então eu vou ter o F vezes Y, que é o momento fletor de segunda ordem nessa barra. Olha, nós sabemos também lá da resistência dos materiais que a curvatura da seção aqui ao longo do comprimento da barra pode ser dada por essa expressão, d2y dx2, que é igual a menos m sobre i, momento e rigidez. Vou pegar isso aqui e trazer para cá, ó, ficar assim, ó, d2y sobre dx2 mais m sobre i é igual a zero. Vou substituir o m por esse valor que está aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, fy sobre i. E vou fazer mais uma substituição. Vou pegar esse f sobre i e vou transformar em k ao quadrado. Vou fazer uma substituição de variável aqui. Vou pegar e vou colocar lá, ó. Então a equação ficou d2y dx2 mais k2y igual a zero. Esta equação é uma equação diferencial. Ela é chamada pelos matemáticos de linear homogênea de segunda ordem, com coeficientes constantes. É um modelo, né? Um padrão de equação, cuja solução é dada por essa expressão aqui, ó. Quanto que vale meu y aqui? Ó? É uma constante C1, seno de kx, mais uma constante C2, cosseno de kx. Observe que eu consigo então encontrar minha flecha aqui, ó, com base nessa função. Quem eu não tenho de fato aqui são as minhas constantes, né? Vamos achar as constantes aqui, ó. Para y igual a zero e x igual a zero, ou seja, se eu estiver aqui embaixo, ó,
que eu vou ter? Eu vou ter 0, C1 seno de 0, mais C2 cosseno de 0. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter C2 vezes 1 igual a 0. Então, quanto que vale meu C2? 0. Então, já resolvi uma constante. Minha constante C2 ela vale 0. E a constante C1? Aí eu vou mudar um pouquinho aqui a minha variável. Meu y vai ser 0, porém o x vai ser igual a L, lá em cima. Ó. Eu sei que o C2 vale 0. Então aqui vai ficar 0, que é o y igual a 0, C1 seno de KL. Então vai ficar assim, ó, C1 seno de KL é igual a 0. Bom, qual é o ângulo cujo seno é igual a 0? São os ângulos múltiplos de π inteiros, né? Se para pensar, ó, o seno de π é 0. O seno de 2π também é 0. 3π também é 0. Então, eu posso dizer que nπ, sendo n um número inteiro, vai me dar um ângulo cujo seno sempre é igual a 0. Então, eu posso dizer que KL é igual a nπ. Se KL é igual a nπ, K é nπ dividido por L. Olha, eu não disse lá no comecinho que o f sobre i é igual a k ao quadrado? Então, eu posso dizer que f sobre i é igual a n2 π2 L2, que é o k ao quadrado. Quem eu quero, na verdade, é a força. Então, põe a força aqui em função de quem? Do π é i L2. E o n, né? Qual vai ser a menor força que vai produzir a instabilidade na barra? Ou seja, qual vai ser a menor força que eu vou aplicar nessa barra que vai produzir aí a flambagem? É a força cujo n é igual a 1, né? É o menor n que eu tenho, é 1. Então, vai ser isso aqui, ó. Vou chamar de força crítica, π2 é I sobre L2. Equação famosa, conhecida como carga crítica de Euler. Euler foi um pesquisador, um matemático, né? No século XVIII, estudou isso aí pra gente. Muito bem. O que eu quero, na verdade, é relacionar isso com a esbeltez, porque eu estou fazendo aqui um estudo de esbeltez. Quero saber o quanto o pilar é esbelto, quando ele vai ser curto, quando ele vai ser esbelto. Então, para relacionar isso com a esbeltez, eu vou encontrar aqui uma tensão, que vai ser a tensão crítica de flambagem em função da esbeltez do pilar. E a gente recorda lá da mecânica, né, que esbeltez é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, I, na direção considerada. Ora, tensão é força dividido por área. Então, eu posso dizer que tensão crítica é força crítica dividido por área. Vou pegar esse valor que está aqui, ó, e vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó. Tensão crítica é π2 é I a L2. Eu sei que o raio de giração ele é a raiz quadrada da inércia dividido pela área. Momento de inércia da seção em relação ao centroide dividido pela área. Vou tirar o radical, vai ficar assim, ó. I2 é igual a I sobre A. Aqui, ó. I sobre A. Eu vou pegar esse I2 e trazer para cá, ó. Substituir, né? Vai ficar assim, ó. Tensão crítica é π2 é I2, L2. Como esbeltez é L sobre I, eu vou trazer o I cá para baixo. Ó. Vai ficar assim, ó. Tensão crítica é π2 é L sobre I ao quadrado. L sobre I é lambda. É esbeltez. Então, eu termino dizendo que a minha tensão crítica de flambagem, ela é π2E lambda 2, que é conhecido como hipérbole de Euler. Uma equação também muito famosa, que dá esse gráfico aqui para a gente. Ó. E é utilizada em todos os modelos de cálculo estrutural, não só de concreto, né? Madeira, de aço, enfim, qualquer elemento que tem barras comprimidas, trabalham com essa hipérbole de Euler aí para fazer o cálculo, que é a tensão que produz a flambagem elástica numa barra birrotulada perfeitamente reta. Observe, ó, que à medida que eu vou aumentando lambda, a minha tensão crítica vai diminuindo. Quanto maior é o lambda, menor vai ser a tensão que produz a instabilidade na barra. Mas o que eu quero de fato é dividir. É ver
quando é que o pilar vai ser curto, ou seja, quando é que ele vai romper antes de flambar, e quando é que ele vai romper depois da flambagem, depois da instabilidade. Então eu vou estabelecer um limite aqui para tensão crítica. Sempre que ela for menor do que uma tensão que produz o escoamento do material, aí ele chama aqui de tensão, limite, de proporcionalidade do material. Sempre que ela for menor que esse valor, eu posso dizer que eu estou dentro dessa hipérbole aqui. Sempre que ela for maior, ou seja, sempre que a tensão for maior, eu estou dentro dessa região aqui, em que o escoamento, ou seja, o estado limite último, vai ocorrer antes da flambagem. Então, nessa região aqui, eu posso dizer que o pilar é curto. E nessa região aqui, o pilar é esbelto. Sempre que meu lambda cair nessa região aqui, a esbeltez do pilar cair nessa região aqui, o pilar vai ser esbelto, ele vai flambar, ele vai perder a estabilidade antes da ruptura. Bom, e o que eu tenho que encontrar, na verdade, é esse lambda limite aqui, Que ele vai ser o divisor de águas para mim aqui, E aí, cada material que eu estou usando vai ter um valor diferente para isso aí. Se o cálculo for de madeira, esse lambda tem uma forma de calcular. Se for uma estrutura de aço, já é outra forma de calcular. No nosso caso, que é de concreto, a NBR 6118, ela traz uma formulação específica para calcular esse lambda limite. Primeiro, ela define que se o pilar tiver um lambda menor que 35, eu já posso considerar que esse pilar é curto naquela direção. Então, posso dizer que se for maior que 35, ele é esbelto? Não. Se for maior que 35, eu tenho que fazer essa continha aqui. Tem que calcular o lambda 1, que é o lambda limite segundo a NBR 6118, que é dado por essa expressão, 25 mais 12,5 é 1 sobre H dividido por 1 alfa B. Esse lambda 1, ele trabalha dentro desse domínio aqui. Ele vai ser sempre maior que 35, calculou, deu menos que 35, é 35. E vai ser sempre menor que 90, que é o limite aí que a gente considera pilar mediamente esbelto, Porque acima de 90 os pilares são muito esbeltos, a teoria muda um pouquinho. O E1 é a excentricidade inicial, função de quem? Dos momentos de primeira ordem no pilar. No caso aqui vai ser o momento MA, que é o maior momento em módulo de primeira ordem no pilar, dividido pela força normal. E o H é a dimensão considerada. Se eu estou olhando a maior inércia, é a maior dimensão do pilar. Se eu estou olhando a menor inércia, é a menor dimensão ali do pilar. Dimensão da seção, E o alfa B? O alfa B ele vai depender do diagrama de momento ao longo do comprimento do pilar, da configuração desse momento. Por quê? Porque o momento vai interferir diretamente no modo de flambagem que eu vou ter da barra. Então eu coloquei 3 modelinhos aqui. Esse modelo, por exemplo, tem inversão de momentos. Momento negativo, positivo. Aqui eu tenho uma rótula, um engaste, eu tenho um momento máximo aqui embaixo. Aqui eu tenho um momento mais ou menos constante ao longo de todo o pilar. São 3 exemplos, Observe que para cada um desses casos aqui, eu vou ter um modo de flambagem diferente, com maior ou menor facilidade do pilar em perder estabilidade. É muito fácil de observar que esse caso aqui, eu vou ter uma maior facilidade em perder estabilidade, porque o momento já está forçando o pilar na direção da flambagem aqui. Aqui eu já vou ter uma maior dificuldade, porque eu estou com uma curvatura reversa, então a flambagem nesse caso aqui vai ser mais dificultada. Então o parâmetro alfa ele vem exatamente para levar em consideração essa questão dos momentos, que vão interferir tanto no modo de flambagem quanto na esbeltez limite. Então eu vou ter sempre momentos MA e MB no pilar, sendo o MA sempre o maior momento em módulo. Vou pegar esses momentos nas extremidades e vou jogar nessa fórmula aqui. Alfa B vai ser igual a 0,6 mais 0,4, são constantes da fórmula, MB sobre MA, maior ou igual a 0,4. Por que tem esse limite, Ronilson? Porque se eu tiver momentos aqui iguais, se esse momento for igual ao de baixo, porém com sinais invertidos, isso aqui vai dar 0,2. E 0,2 vai me dar um lambda limite muito alto. Então é uma forma de restringir aí o valor do lambda limite. Uma questão de segurança mesmo. Então ela estabelece o limite para o alfa B 0,4. Calculou o alfa B.
joga na expressão, calcula o lambda 1 e joga aqui no gráfico. Aí você já tem o divisor de águas. Você já sabe quando é que o pilar vai ser curto e quando é que ele vai ser esbelto. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos pegar esse pilar que está aqui, ó, em destaque. Esse pilar que está aqui, ó. No nosso prédio, o mesmo prédio que a gente está resolvendo aí desde o começo das aulas de pilares. Vamos dar uma olhadinha no carregamento desse pilar aqui no programa de elementos finitos. Muito bem, aqui no programa de elementos finitos, ó, o pilar é esse aqui, ó. Deixa eu ampliar ele um pouquinho. É esse aqui, ó. Vamos ver os esforços nesse pilar. Primeiro a força axial, né? Vamos pegar aqui, ó. Olha lá, ele tem uma força axial máxima 364 kN. Verificar os momentos no pilar. Momento na direção 2. Vamos clicar aqui, ó. Mudar aqui a unidade de medida para kN/m. Momento na parte de cima 21. Na parte de baixo 16. Momento na outra direção. Vamos clicar no pilar. (46) de um lado, numa extremidade, né? E 10,5 na outra extremidade. Então é isso. Força normal no pilar. 364. E momento nas duas direções. Vamos voltar no slide. Muito bem. De volta aqui no slide. O que nós encontramos lá no programa de elementos finitos foi esse aqui, ó. O pilar tem 3,30 m de altura. A gente não mediu lá, mas eu sei que ele tem 3,30 m de altura. Uma carga normal de 364. Momento nessa direção 46 e 10,5. Então o MA vai ser 46 e o MB vai ser 10,5. E nessa aqui vai ser 21, que vai ser o MA, e 16 aqui o MB. Pegando lá a forma do projeto, o pilar está nessa posição aqui, ó. Meu MX, que é esse aqui, ó, está nessa direção, na maior inércia do pilar. Meu MY está na direção contrária, que é a menor inércia do pilar. Muito bem, vamos calcular aqui as beltezas, então, nas duas direções aí do nosso pilar. A excentricidade é 1 na direção X, é 46, que é o momento máximo em módulo, dividido pela força normal. Encontrei uma excentricidade de 0,13 metros. O alfa B, 0,604 MB sobre MA. Substituo os valores, MB é 10,5 e MA é 46. Não tem inversão de curvatura, né? Então é positivo aqui, ó. Fazendo a conta, eu encontro aqui um alfa B de 0,69. Joga os valores na expressão, lembrando que eu estou olhando a maior inércia. Se a maior inércia é 40 centímetros aqui, ó, o H. Está tudo em metro, sempre na mesma unidade de medida. Faço a conta e encontro um lambda 1 de 42. Vem aqui no meu gráfico, né, da hipérbole de Euler. Meu lambda limite, então, ó, 42. É esse ponto aqui, ó. Qual que vai ser o lambda do pilar? O lambda do pilar na direção X é o LE dividido pelo I de X. Calculo o I de X, é a inércia em relação a X dividido pela área de concreto. A inércia é BH3 sobre 12. Se é a maior inércia, o H aqui, ó, é o 40. Então, BH3 sobre 12, calculei aqui meu I de X, 101.333 centímetros a quarta. Substituo aqui na expressão, a área da seção é 19 por 40. Extrai a raiz e encontro 11,5. Joga a informação aqui. Comprimento de flambagem 3,30 metros, né, dividido por 11,5, faço a conta, 28,7. Observe que na direção X eu não precisava nem fazer o cálculo das beltezas limite, porque deu menor que 35, ó. Mas por uma questão didática, né, eu acabei calculando aí. Olha lá, ó, estou aqui, ó, 28,7. O pilar é curto, então na direção X eu considero o pilar curto. Só que antes de ir para a direção Y, eu vou fazer aqui uma simplificação. Sempre que meu pilar for retangular, eu posso calcular a esbeltez de forma direta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é a esbeltez? É o LE dividido pelo I. E o I é a raiz de I da inércia dividido pela área de concreto. E a inércia é BH3 sobre 12. Ora, a área de concreto da seção não é o B vezes o H? Vou fazer isso, eu vou substituir aqui. E vou pegar esse valor da inércia e vou jogar aqui, ó. Vou pegar esse I e vou jogar aqui, vai ficar assim, ó. O lambda então é LE, que divide a raiz de BH3 dividido por 12,
BH. Vou cortar B com B. Vou cortar H2 com H. H3 com H, né? Vai ficar H2. E vou extrair a raiz. Vai ficar assim, ó. Meu lambda é raiz de 12 LS sobre H. Raiz de 12 é 3,46. Simplifiquei bem, né? Vou trabalhar agora no cálculo de lambda para pilares retangulares. Só pode ser feito para retangular. A dedução foi feita com pilar retangular. Sempre com essa expressão, 3,46 LS sobre H. Sendo H aqui, ó, a dimensão considerada. Se é a maior inércia, é o maior lado do pilar. Se é a menor inércia, o menor lado do pilar. Muito bem, voltando aqui então no cálculo das BOTs em Y. Meu E1 vai ser 21 dividido por 364, que é 21, o maior momento em módulo lá. Encontrei 0,057 metros. Meu alfa B, substituo os valores, 16 é o MB, 21 MA. Também não inverte, né? O diagrama não se inverte, então não tem negativo aqui. Faço a conta e encontrei um alfa B 0,9. Substituo na expressão do lambda 1, y, faço a continha e encontrei 32. O domínio do lambda 1 é 35, entre 35 e 90, então meu lambda 1 aqui vai ser 35. Calculo as BOTs do pilar, já usando aqui a expressão que nós simplificamos, né? 3,46 LS sobre H, 3,46, o LE é 3,30 metros, o H é 19, é a menor inércia. Faço a conta, 60. 60 está aqui. Observe que o pilar é esbelto, né? Caiu aqui na região da hipérbole de Euler. Então, para o primeiro caso, que é o lado X do pilar, maior inércia, ele é considerado pilar curto. E na menor inércia, ele é considerado um pilar esbelto, ou mediamente esbelto, como algumas pessoas gostam de dizer. Lembrando que para este caso aqui, ó, eu vou ter que fazer a verificação da não linearidade geométrica. Da mesma forma que eu fiz aí nas duas primeiras aulas sobre pilar, em que eu falo lá sobre o método da curvatura aproximada e o método da rigidez K aproximada. Quem não assistiu essa aula, eu aconselho que volte aí na playlist ou vá lá no Clube da Estrutura, aulas de concreto 2, e assista essas aulas. Tranquilo? Muito bem. É isso que eu queria falar para vocês sobre a verificação das BOTs de pilares de concreto. Espero que você tenha gostado, espero que seja útil na sua vida profissional. Eu te aguardo em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.